Meus amores, vamos começar o nosso consultório e hoje nós queremos falar sobre maternidade. A maternidade não precisa ser difícil, não precisa ser sofrida, não precisa. Mas tem lá os seus desafios, tem lá as suas dificuldades. Mas vem pra cá, fica no consultório aqui com a gente. A primeira coisa que nós queremos pontuar para você é que a sua maternidade, a sua família não está à mercê da graça de qualquer um. É da graça de Deus, é da bondade de Deus, é da misericórdia de Deus. E tem algo que muitas vezes nós não consideramos. O céu se importa com a sua casa, o céu se importa com a sua maternidade. Por que nós vamos falar justamente da maternidade? Porque maiormente são as mulheres que estão aqui comigo e são muitas as mulheres que enfrentam as dificuldades de uma maternidade também muito solitária. E nessa solidão, aquilo que já é difícil fica mais difícil ainda. E a gente quer aqui ser um recurso para você, quer ser um caminho para você começar a trilhar. E eu agradeço muito a você que está aqui comigo sempre. Fique muito à vontade de interagir, de perguntar, de participar, de assistir o programa sempre que você quiser, porque vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, Consultório de Família. Procura lá, tem muitos temas incríveis para você, podem fazer total diferença. Então, se acomoda, fica bem, vai me ouvindo, vai escutando. A minha convidada de hoje fala muito sobre o tema que ela ama de paixão. Ela se entregou a esse tema a partir da sua própria maternidade. Eliane, bem-vinda. Tudo bem com você? Prazer recebê-la como consultora de maternidade. Tudo bem? Muito obrigada, Darleide. Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E falar com as mamães. É verdade. É um assunto tão necessário, né? Você acabou descobrindo essa necessidade maior a partir da sua própria maternidade, né? Foi um tanto sofrida no começo do seu primeiro filho, quando você não tinha muita bagagem, ou bagagem nenhuma, quase. A gente idealiza a maternidade. E a gente Eu, por exemplo, sonhei demais. Era de infância, queria muito ser mãe. E eu achei que eu ia arrasar, sabe? Me preparei para o parto, me preparei para a chegada do bebê, mas eu não me preparei para o depois. E aí, quando eu cheguei em casa com um bebê, foi desesperador. É algo que desestrutura uma família inteira. Eu ia dizer a mãe, mas não é só a mãe, é a família toda, né? E quem é mãe aqui já sentiu isso que eu estou falando. Não é uma coisa assim, é para alguns, não, é para todo mundo. A gente idealiza, a gente sonha, a gente pensa que vai ser uma coisa, mas é muito diferente. E aí a gente, de repente, se vê. Como que a gente se vê? Insegura. A gente não tem o controle da situação, o nosso bebê chora o dia inteiro, a gente não tem intimidade com o marido mais, a família, um para o lado, outro para o outro, causa, casa. Eu não tinha tempo de cozinhar. E eu lembro que eu passei aí uns bons meses pedindo marmita, que era o que dava tempo. Então, eu passava o dia tentando fazer o bebê dormir, a noite toda, com ele deitado em cima de mim, com 2 travesseiros embaixo do meu braço, e eu falava, meu pai do céu, onde que eu fui parar? Exausta. Exausta. Cansada, sem exausta. dormir. E você não tinha apoio familiar próximo? A gente teve apoio. E olha que no início, né? Tem mães que nem no início tem, mas no início eu tive ali apoio da sogra, da mãe, que vieram, mas elas depois foram embora. Você. Elas foram embora. E aí eu falei, meu Deus do céu. Eu fui dar o primeiro banho no meu bebê quando ele tinha 1 mês de vida, quando todo mundo foi embora. Aí fui dar o primeiro banho. Eu não sabia trocar uma fralda, eu não sabia acalmar, ele chorava, eu me desesperava, eu dava pro marido, socorro! A impressão que eu tinha é que eu não conseguia fazer nada, sabe? E essa insegurança vem de não ter se preparado. Mas você não acha que vem muito da justamente expectativa criada? Eu tenho a impressão, pode ser apenas minha impressão e não a sua. A sua, eu sei que vai ser diferente, porque nós temos idades diferentes, eu sou uma mãe mais madura, eu já tenho uma filha jovem adulta e você tem filhos pequenos. Então, é uma geração à frente, mas houve um tempo em que não se tinha tanta expectativa quanto se tem hoje. Houve um tempo em que era mais real do que romantizada a própria maternidade, não que nunca existisse, mas eu acho que você já é de uma geração, como de outras mais jovens ainda, de criar muita expectativa numa direção, de ser muito incrível, a minha maternidade vai ser maravilhosa, ou algumas outras que já têm uma expectativa, minha maternidade vai ser horrível, tenho medo, nem sei se eu quero ser mãe. Não tem esse universo. A expectativa bate na cara também, né, amiga? Demais, demais, porque a gente gosta de ter o controle da situação.
E se tem uma coisa que tira você do controle é a maternidade, porque você, pelo menos você se sente, né? Sim. Porque tudo que você faz não resolve. E o seu bebê está chorando, você, meu Deus, bota no peito, e ele continua chorando, e você balança para dormir, mas ele está com sono e não dorme. E assim é muito confuso, sabe? E eu concluí, e você vai concordar comigo nessa parte. Tá bom. E as minhas manas que estão aqui, mamães, também vão concordar. A maternidade não é intuitiva. Não adianta, não basta, não é suficiente a gente só ter uma boa vontade, querer fazer, eu vou seguindo meu coração, vou fazendo, não vai, porque não funciona. Mas tem um quadrado da intuição, que é quando você se depara com um bebê que é o seu bebê, não é o bebê da vizinha, não é o bebê da amiga. Então tem um lugar em que você vai precisar conhecer o seu filhinho das suas entranhas. Mas o que você diz é que nós não precisamos ficar às cegas justamente quando nós temos tanto para aprendermos e buscarmos de quem já fez uma jornada na vida, né? Exato. Estudando, provocando conhecimento. Tentando acertar sozinha. Isso. Sabe aquele negócio de ficar perdendo tempo? Tentando fazer. Eu fiquei fazendo isso por 5 meses. Meu bebê não dormia nada. E eu falava, tentava de tudo. Eu olhava na internet, é óleo essencial. Botava óleo essencial. Isso daqui que falta. E ia tentando. Só que ia perdendo tempo. E nesse caos, a que custo? A minha família se desintegrando, o marido para um lado, eu para o outro, todo mundo mais cansado. Então, acaba sendo muito perigoso você ficar tentando acertar sozinha, baseado na sua intuição. Porque vai sofrer muito mais tempo. Muito mais tempo. E o bebê é um ser complexo. Não é um robozinho que você consegue prever. Ele é complexo. Entendeu? E aí, em que momento você se deparou com aquilo que te sustentou naquela primeira maternidade, na próxima maternidade e que te faz, inclusive, hoje ser consultora para muitas mães? Você fez um mergulho primeiro no conhecimento, mas teve algo que inicialmente foi o teu sustento maior. Então, essa é a minha virada de chave e até me emociono, sabe, quando eu penso, porque eu me deparei, e muitas mães se identificam com isso, com uma maternidade muito diferente do que eu tinha idealizado, né? Talvez pela minha época, como você mesma, mas eu idealizei algo muito simples, que estivesse dentro do meu controle, não era. Era um bebê que chorava o dia todo, que não dormia nunca. Exatamente. E eu falei, meu pai do céu, onde eu vim parar? Só que não tem o que fazer, porque, por exemplo, se você está num emprego que você não gosta, você, não quero esse emprego. Se você comprou um carro que não é legal, você ajusta. Se você está num apartamento... Agora, um bebê, o que você vai fazer? Você não tem como devolver. É seu, então não existe a opção de, vou chutar o balde. Não gostei de ser mãe, quero chutar o balde, acabou. Não tem. Onde é que desliga? Não tem botão, não tem... Então, não tem saída. Você entende? É muito forte isso. Não tem saída, você precisa lidar com o seu bebê. E aí eu falei, meu pai do céu, não tenho saída, preciso lidar, mas está caótico, estou sofrendo. Eu estava sofrendo muito. E eu comecei a pensar, mas por que Deus, tão maravilhoso que criaria a maternidade para ser tão sofrida desse jeito? Não fazia sentido para mim, né? E foi quando eu falo assim, Deus não criou a maternidade para ser sofrida. Isso foi, assim, a virada de chave para mim, o botãozinho, sabe? Eu falei, não vou me contentar com isso. Eu não vou normalizar esse caos que eu estou vivendo, né? E fui atrás. E na época não tinha tanta opção. Hoje você vai na internet, né? Milhares de consultores de sono no Instagram, você encontra muita coisa. Mas não tinha no meu tempo. Eu achei muito interessante quando você conclui. A maternidade não pode ser esse sacrifício todo, porque não parece ser esse o projeto de Deus, mesmo sabendo que o pecado traz sofrimento para as experiências da vida, porque saímos do lugar de perfeição dos nossos primeiros pais. Mas nessa medida de dor e de angústia, de a chegada de um filho, desestruturar a família, caiu para você como algo assim, espera aí, deixa eu considerar isso com Cristo, com Deus, com a palavra. E qual foi o texto bíblico, por exemplo, que te chamou para a realidade da fé? Esse texto, ele é perfeito. E olha, as mães que estão aqui, assim, pensando que não tem solução, é mesmo normalizando, porque a mãe tende a normalizar o caos às vezes, né? De tão difícil que está sendo. Então, não é assim, não é para ser sofrido, né? A Bíblia diz em Mateus 11, se eu não estou enganado, Mateus 11, 28. O meu verso que é o preferido. E é o que me move, sabe? Todos os dias. Ele diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tem uma forma de descrever mais uma mãe do que isso? Ele está falando para as mães. Vinde a mim todas as mães cansadas e sobrecarregadas, porque eu darei descanso para as almas de vocês. E aí, tomem sobre vocês o meu jugo, porque eu sou humilde de coração, eu sou puro, e vocês encontrarão descanso para suas almas.
porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu falei, caramba, não estou vivendo isso, não está batendo, né? Não faz sentido. Então, esse texto me fez despertar. A maternidade não é para ser sofrida, não vou me contentar com isso, eu vou atrás, eu vou descobrir. E não tinha muita informação, mas eu fui pesquisando. Eu lembro que na época não tinha curso para fazer na internet como tem hoje, não era tão acessível. E eu fui pesquisar, sabe aonde? Em teses de doutorado. Eu ia em inglês, né? Eu nem conseguia ler inglês direito, mas eu colocava no Google e fui lendo lá. Eu pesquisava assim, como entender o cérebro do bebê. E aí eu fui pesquisando e vendo e falando, gente, tem como? É eu que não estou sabendo fazer. E com 5 meses eu consegui organizar ali um esquema para fazer uma bebê dormir a noite toda, ir no bercinho e parou de ir o caos. Foi assim a virada de chave. Falei, gente, como tem mãe que não sabe disso? As minhas amigas estão lá morrendo, a míngua, e eu tô aqui, feliz da vida agora. Contar. Preciso, porque com 5 meses meu bebê dormiu a noite toda e eu lembro como se fosse ontem. Fui pra sala e assisti um filminho com meu marido, coisa que muito tempo eu não fazia. E a gente pediu uma pizza e foi só alegria. Eu falei, gente, é isso, estou... Ai, foi aquele alívio, sabe? Eu falei, pronto, agora eu consigo levar. Né? Não que fosse fácil, porque não é fácil mesmo a maternidade, esse não é um propósito. A criança não é robótica, não, né? não é um robô. Se fosse um robozinho, seria muito mais prático. É nesse cantinho aí que eu falo da individualidade e da intuição, né, que essa coisa maternal de compreender, inclusive, o seu próprio filho, repito, que é diferente dos filhos dos outros, e você, no seu ambiente, é diferente também do que são as outras mães, do que são as outras famílias, e não considerar de novo uma expectativa de que porque você fez um curso, porque você empreendeu sobre a maternidade, fez pesquisas em teses de doutorados, que vai funcionar matematicamente. Não se esqueça da individualidade. Mas eu não posso deixar passar o que você entendeu como sendo o ponto da virada, que é quando você considera que Jesus Cristo disse: queridos pais e mães, nós muitas vezes nos deparamos com situações difíceis como é esta situação de ter um filho em casa, recém-nascido, um caos ao redor, muitas dificuldades que vêm em situações bem adversas e nós não temos considerado ir aos pés de Jesus, recorrendo a Jesus, da promessa que Ele nos fez, quando diz algo assim, como vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e é perfeita a colocação que você faz. É para as mães. É para as mães. Tem que ser para as mães, porque os seres cansados são esses. E sobrecarregados. Né? E sobrecarregados mesmo. Considere orar, considere buscar a palavra, considere ouvir os conselhos do céu, considere que em meio às suas dificuldades, o Espírito Santo é o teu ensinador. É o que te conduz, é o que pega a mão de uma mãe e diz assim, vem cá que eu vou te mostrar onde tem luz para você trilhar melhor esse caminho. E o Espírito Santo pode ter te conduzido a ficar aqui com a gente agora, ouvindo essas palavras. O céu se importa com você. O céu se importa com você. Eriane, a partir de então, você vai sendo conduzida a lidar com aquele momento de caos e você descobre que a maternidade dá para ser feliz e não tão difícil como era até então. Próximo passo. Ela é difícil, mas ela pode ser leve. Difícil e leve, sabe? Sim. Parece não se complementa, mas sim, é possível. Porque, imagina só, as mães vão me entender com certeza. Você passa o dia cuidando de um bebê. É fácil cuidar de um bebê, Darleide? Você é mãe, você sabe, não é? É cansativo, né? O bebê tá ali brincando. Aí na propaganda é tudo lindo, mas na prática você tá ali, meu Deus do céu, e a criança chamando para brincar e tá... Então, você tá ali lidando o dia inteiro, cuidando, atendendo. Você doa muito. A mãe é isso, você doa muito e não recebe muita coisa em troca, né? O bebê não tá ali para te dar, ele tá para receber. Então, você tá ali se doando o dia inteiro. E é comida, e é preparando introdução alimentar, e amamentando, e lidando, e levando, cuidando de soneca, levar para passear, e bebê entediado, e tá, e aí, chega a noite, a mãe, ela precisa de um respiro. Tipo, o bebê vai pro berço e eu vou agora cuidar de mim, pensar em mim. Mas a maioria das mães não tem isso, sabe? E aí as mães se veem numa situação
exaustiva, porque passam um dia cuidando do bebê, à noite, que era para descansar, estão ali cuidando do bebê de novo, e o bebê vai dormir às vezes 11 horas da noite, meia-noite, e um bebê que deveria estar dormindo 6 horas, 7 horas da noite, já bem cedinho, para a mamãe poder ter tempo para si, para ficar com o marido. Você percebe como a chegada de um bebê pode desestabilizar a família em vários aspectos? E, sobretudo, a saúde dessa mãe. Causas de depressão, causas de ansiedade, causa de raiva da própria criança. Tem mães que não têm coragem de dizer, mas vez ou outra encontramos uma mãe que diz assim, estou com raiva, eu sinto raiva. Não é que ela sente raiva por ser um monstro, ela está sobrecarregada, cansada, extremamente mal-humorado, os seus humores estão completamente mudados em função de não dormir, de não comer direito. E como é que você conseguiu isto? Você buscou a Deus, e você inclusive tem outro texto que compartilhou comigo, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu lembro todas as manhãs, eu acordo cansada. E, gente, eu tô aqui falando sobre a maternidade, mas não é porque a minha seja simples, né? Eu tenho 2 filhos e um deles é um furacão. Eu costumo chamar ele assim, as manas da rede social, sabe? É o Rubinho, tem 2 anos. E tá naquela fase de 2 anos, sabe? 2 anos. Então, ele tem 2 anos, e aí tem o Levi, que também tem 4. Então, é cansativo. Mas todo dia eu acordo e, olha lá, preciso lidar com criança, preciso lidar com o marido, e trabalho, precisa tanta lidar coisa, com você mesma. comigo mesma. E eu falo, Senhor, eu não consigo, mas tudo eu posso em Ti. O meu lema é, tudo posso naquele que me fortalece. E poderia ser o seu lema também, viu, mãe? Que está aí cansada, achando que não consegue. Enquanto a gente acha que não consegue, a gente realmente vai ficar ali. A gente precisa partir para ação. Só que sozinha não é possível. Não é possível. Sobre, então, esse cuidado, esse preparo para que você alcance esse objetivo de fazer a sua criança dormir mais cedo. A gente, lembra da parte de não ser intuitivo? A gente precisa estudar. Sem segurança, eu tenho certeza que as mães que estão aqui já tentaram ensinar, por exemplo, alguma coisa para o seu bebê e falaram, Eliane, é muito difícil, chorou demais. Chorou demais. Meu bebê, tentei, por exemplo, tirar a mamada da madrugada, chorou muito. Tentei ensinar a dormir no berço, chorou muito. Então, não é simples, né? Não é intuitivo de fato. Já sei, vou colocar na cama, vou compartilhar a cama, vai passar a noite comigo. Exatamente, o que acontece? Ela vai tentando encontrar caminhos, e eu até entendo, porque ela está procurando saídas, né? Não é simples, é como a gente já mencionou. Então, essa mãe vai procurando saídas, coloca na cama compartilhada, o pai vai para onde? Para o colchão no chão. E a mãe fica lá com o bebê, dando TT a noite inteira, a madrugada toda para o bebê conseguir dormir. Eu sei porque eu já fui essa mãe. Sim. Eu sei. E aí, isso aqui não faz sentido. Não é para ser assim, não precisa ser assim. A não ser que essa mãe goste, por algum motivo, dessa situação e que isso seja favorável. Mas, no geral, não é, né? Uma família acaba se desestruturando com essa dinâmica. Então, o bebê, ele tem a necessidade fisiológica dele, ele tem ali, por exemplo, as janelas de sono que ele precisa ficar acordado para conseguir dormir, ele tem um tempo que ele, sono noturno que ele precisa fazer para ser um bebê saudável. Então, a mãe, quando entende que não é intuitivo e ela estuda e ela se prepara, ela tem segurança para ensinar qualquer coisa para o seu bebê. E eu sempre falo que os pilares aqui, né, para ensinar o bebê a dormir, são 3, os principais: repetição, consistência e segurança. São os 3 pilares. Então, com isso, a gente ensina qualquer coisa. Não só dormir. Dormir também. Dormir, porque é o primeiro ali, a primeira mudança que você vai fazer. Dentro das suas prioridades, você vai ter que ensinar o seu bebê a dormir para você equalizar a sua vida. Né? Não tem como você, como eu acabei de descrever, equalizar a vida num contexto onde você está exausta, passa a noite dando mamar, ninguém dorme, marido no colchão. Então, a gente precisa encontrar formas de equalizar. E aí, com esses 3 pilares, você consegue ensinar o seu bebê a dormir a noite toda, a dormir no bercinho, a dormir bem, por exemplo, na introdução alimentar, comer bem, sabe? Entendendo o que você precisa fazer, avançando com segurança e sendo persistente e repetindo. Então, a gente volta a esse caminho mais prático. Eu quero te ouvir e, obviamente, você quer saber como é que ela aprendeu e como é que ela tem ensinado a outras mães a colocar o filho para dormir, o bebezinho já para dormir. Diz ela que com 2 meses o bebezinho já pode dormir a noite inteira. Sei não, hein?
Bom, mas ela disse, eu confiei. Você disse também, mas daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente volta para questões mais práticas, tipo passo a passo, receitinha, aquele negócio que a gente gosta. Pois bem, mas você fala também que chega uma hora que mãe e pai, mas a mãe, vamos trabalhando aqui mais no colo da mãe, ela precisa se posicionar. Ela precisa ter uma atitude posicionada, segura e firme. Em que sentido você propriamente diz a respeito da segurança e do posicionamento da mãe frente ao desafio de organizar a sua maternidade? Primeira coisa é entender que a mãe tem o controle da situação. Deus deu esse controle para ela. É dela o controle, não é do bebê. O bebê, ele não tem maturidade para ter esse controle ainda. Né? E aí tem aquele texto da Bíblia que todo mundo conhece aqui, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, quem é que sabe o caminho que a criança deve andar? É a mãe. Então, entendendo isso já é um início, né? Para dar o start ali no processo de ensinar a tua criança e no processo de se posicionar. Você vai entender que você está no controle e você vai entender que a tua criança, ela vai se frustrar em alguns momentos necessários da vida. E vai chorar, por exemplo. E vai chorar, por exemplo. Né? Não tem como. Essa parte, né, é a parte que pega. E as mães aqui sabem disso, que você vai ensinar qualquer coisa para o bebê e ele chora. Isso dá uma desestabilizada na gente. E é intencional. Deus colocou isso aqui na nossa cabeça, né, esse incômodo excessivo com o choro do bebê, para que a gente possa, de fato, atender a necessidade do bebê. Afinal, o bebê não sabe se comunicar, né? O choro é a comunicação dele. Agora, como você vai equilibrar isso? Porque o seu bebê vai chorar, ele não sabe se comunicar de outra forma. E aí, será que tudo o que você fizer vai ser... Toda vez que você tiver que lidar com o choro do seu bebê, você vai estar expondo o seu bebê a uma situação traumática? Será que ele está sofrendo? Né? Quando você tem esse tipo de insegurança, você não vai conseguir ensinar nada para o seu bebê. E eu estou falando de sono aqui, mas poderia ser de introdução alimentar, por exemplo. Olha só esse exemplo. Você passou por isso também quando tinha bebês dessa idade, 2 anos. Imagina uma criancinha de 2 anos que já está ali na fase ainda de introdução alimentar, está aprendendo a comer os alimentos e tudo mais. E determinado dia esse bebê fala assim, não quero a comida no almoço, quero comer iogurte. Iogurte Danoninho. É o que eu quero comer, esse iogurte, não quero a comida. E você, não, filhinho, você precisa comer no almoço o arroz, o feijão, os legumes e se alimentar bem, é a hora do almoço, não é o iogurte. Não, aí começa a chorar. E ele vai chorar, né? Eu quero iogurte, não quero... Então, essa mãe vai ter 2 opções. Ou ela vai lidar com o choro desse bebê e falar assim, não, filhinho, você vai comer o arroz e os legumes. E beleza, se não quiser, fica com fome, acabou, né? Então, essa mãe vai se posicionar e esse bebê, ele vai ficar frustrado e vai continuar chorando, né? Ou essa mãe vai tentar calar o choro desse bebê e vai falar assim, não, filhinho, não chora, calma, eu vou te dar um iogurte para você não chorar, porque senão você vai ficar frustrado e vai se traumatizar. Você percebe? Né? Não faz sentido. Então, as mesmas mães que dizem que não querem frustrar o bebê, elas vão nesse momento aqui, provavelmente, em casa, responder assim, não, realmente... Eu vou dizer para a criança que não vai ser o iogurte, que vai ser o arroz e o legume. Mas é a mesma coisa. Quando você lida com o choro do seu bebê, para ensinar qualquer coisa, você precisa ter isso em mente. O seu bebê vai se frustrar, isso faz parte da educação, faz parte do crescimento. Agora, se você lida com isso, com acolhimento, né? Você vai estar acolhendo, você não vai abandonar o seu bebê. De fato, você abandonar o seu bebê não é uma opção. Você está ali junto com ele, mas o que você está, então, propondo é que essa mãe não tenha tanto medo do choro, como se esse choro, com você por perto, não vai significar abandono, então não considere isto, mas você vai precisar lidar com esse choro até no processo de ensino e aprendizagem da criança, porque é uma reação da criança frente a uma contestação do que ele deseja, mas que está tudo bem. Não desista desse lugar de ensino, não desista de se mover para o que deve ser feito em função do choro. É que você seguramente entende que o choro assusta muitas mães e as demove do seu lugar de autoridade. Ou de cuidado, enfim, o que seja. E se você entende que você está no controle da situação e que o seu bebê, ele não sabe o que é melhor para ele, que ele depende de você, né? Você consegue ensinar qualquer coisa para o seu bebê. Sem essa insegurança. E aí, será que isso está quebrando o vínculo mãe e filho porque ele está chorando? Será que ele está com raiva de mim? Será que isso é violento? Será que eu estou sendo má? Será que ele está sofrendo? Não precisa, não é por negar um iogurte para o seu bebê e lidar ali com a frustração dele que você vai estar quebrando ali o vínculo entre vocês ou gerando algum tipo de trauma. Pelo contrário,
você está educando o seu bebê e você está preparando ele para a vida, ensinando ele a lidar com as frustrações, ensinando que você está no controle da situação, que você sabe o que é melhor. Então, você está ensinando tantas coisas para esse bebê quando você se posiciona, né? Que não faria sentido você deixar de ensinar isso com medo do que o choro vai estar causando, entendeu? Entendo. Não, ninguém vai deixar abandonar o bebê chorando. Isso seria... E isso que você traz é gancho para a gente falar no próximo momento sobre o choro na hora de dormir ou antes de dormir, o choro da noite, da madrugada, que assusta muitas mães, muitas famílias. E assim, gente, chega uma hora que não dá, né? Você diz assim, meu Deus, para que tanto choro? Como é que essa criancinha desse tamaninho consegue apavorar uma casa chorando dia e noite, Jesus Cristo? Minha gente, tem bebê que é assim, ai, não chora, mas tem outros, né, minha amiga? Então, a gente vai falar disso. Eu prometo que no próximo bloco eu vou deixar bem livre para a gente trabalhar ou ouvir quais são os passos para colocar, por exemplo, uma criança para dormir. E essa mãe ter mais tempo, esse casal ter mais tempo, essa família usufruir de melhor qualidade de vida. Como é que faz isso? Fica aqui com a gente. Pais Preparados, Filhos de Caráter é o guia de estudo que eu indico para você hoje, para que você também tenha mais ferramentas de apoio à sua maternidade, ao seu cuidado em família, com o seu filho pequeno. Você também já tem filhos maiores, em idades maiores. Tem aqui o que dizer para você também sobre castigo, sobre cuidados com a obediência, sobre filhos mais velhos, ali já adolescentes, da lei de não me obedece, não me escuta, não quer me ouvir, nem pai, nem mãe, nem ninguém. O que faz? Tem uma lição exclusiva para você. E sobre abuso sexual, ou sobre como ensinar sobre sexualidade, tem outra lição para você. E não deixa para muito tarde não, hein? Você sabe, a situação não é fácil hoje, tudo muito rápido. Tem mães que, num dado momento, o pai que vai procurar o filho para dizer, filho, senta aqui, vamos falar de sexo hoje. E se você demorou, seu filho é quem vai dizer, pois não, papai, o que o senhor quer saber? Ele vai querer ensinar para você. Faz o seguinte, pega o seu celular, abre a câmera, como se fosse fazer uma foto, um vídeo, e direciona para esse quadradinho, para esse código que aparece aí no cantinho do seu vídeo e vai abrir direto num link para o nosso WhatsApp. Aí você vai pedir o seu guia de estudos, vai ser necessário fazer um cadastro muito simples, porque a gente precisa do seu endereço, para enviarmos para você sem que você pague nada além por isso. A Novo Tempo, com os Anjos da Esperança, já cuidaram de tudo. É só para você receber, usufruir, pôr em prática e ver a sua família feliz com a bênção de Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos continuando aqui. Eu quero saber como é que um bebê consegue dormir 6, 7 horas da noite e vai dormir a noite inteira. Você vai ter que dizer isso. Vou já lá, prometo. Hoje nós estamos dizendo para você que a maternidade não precisa ser sofrida, não precisa ser um caos. Pode parecer, mas tem como organizar. E é essa a nossa questão por aqui, para ajudar muitas mulheres, para ajudar muitas famílias, para incluir o papai também, para incluir o marido, porque é família. Pode incluir vovô, todo mundo, porque em algum momento a gente entende que se tem essa rede de apoio, claro que é mais fácil. Mas é a mãe que vai ficar ali o mais perto possível, é o peito dela, é o corpo dela, é a entrega dela, é a mulher, gente, maiormente é essa mulher. Mas vamos lá, minha convidada de hoje, ela é consultora de maternidade, especialmente dedicada ao cuidado com o sono. Como é que põe um bebê para dormir? Diz ela que bem cedinho o neném já começa a dormir. Eu estou aqui desesperada com um monte de mulheres dizendo, me ajuda, socorro, essa criança não dorme, eu não durmo, eu quero morrer. Eliane, como é que faz? Por que bebês dormem mal? Os bebês dormem mal porque as mães tentam guiá-los de uma forma intuitiva. E como eu falei, não é intuitivo, não adianta. Por exemplo, muita gente vai concordar comigo que se escuta por aí orientando, o bebê bocejou, leva para dormir.
Só que a mãe fica confusa, porque ela faz isso, o bebê boceja, ela leva para dormir e o bebê não dorme. E pelo contrário, ele não dorme e começa a chorar no quarto. E às vezes só de passar pela porta do quarto o bebê já chora. E aí a mãe vai fazer o bebê dormir, ele fica 1 hora, né, resistindo para dormir. E a mãe fala, meu pai do céu, meu bebê ou veio com um defeito, ou ele não gosta de dormir, é o inimigo do sono. O que acontece? Então, falta muita informação, sabe? E segurança. A segurança vem de informação. Então, as mães não estão conseguindo processar o caminho, né, de fato, que vai funcionar para... Mas é que ninguém ensinou. Não Assim, ensina, realmente, não com relação ao sono, é o tempo do bebê, né? Se a mãe percebe, leva para dormir. Ou quando ensina, joga uma tabela, ó, faça isso, leve seu bebê para fazer tantas sonecas, leve dessa hora, né? E a mãe fica ali tentando, desesperada, na tentativa de enquadrar o bebê ali, não funciona, de fato. Bom, então já entendemos isso. Eu quero mesmo é um negócio prático. Tá, prático. Vamos lá. A primeira coisa, na prática, é você entender que o seu bebê é diferente, o seu bebê é único e complexo. Isso. Ou seja, não tem como colocar ele dentro de uma tabela. Então, as minhas mamães que estão aqui assistindo, já tentaram provavelmente colocar o bebê numa tabelinha da internet e não conseguiram de fato. Por quê? Os bebês, eles são muito complexos, eles têm as necessidades deles e você vai precisar, minha mamãe querida, identificar o que de fato o seu bebê precisa. E é isso que está faltando, sabe? Tem um termo que define exatamente o que eu estou te falando agora, que eu chamo de ritmo fluido. O que é um ritmo fluido? É um bebê que tem as suas necessidades atendidas. Esse bebê que tem um ritmo fluido, ele não chora para dormir. Ele não resiste, ele dorme em menos de 10 minutos. Você leva ele para o quarto e ele dorme rápido. Você não precisa ficar, por exemplo, ninando ele por 1 hora seguida ou necessariamente colocando ele no peito para mamar. Ele consegue dormir sem precisar do peito, ele consegue dormir sem precisar do balancinho e ele consegue até aceitar o berço melhor. Então, esse ritmo fluido, de fato, é muito mágico, mas não é nada também impossível de você conquistar aí na sua casa. Para você tornar o ritmo do seu bebê fluido, o primeiro conceito que você precisa entender é o peso de sono. E esse conceito aí você não encontra por aí de fato, Darleide. O que é o peso de sono? É a prontidão do bebê para dormir. Então, tem muitas mães aqui que estão me assistindo que, na maior das boas vontades, levam o bebê para dormir no primeiro bocejo. Né? Porque elas aprenderam assim, o bebê bocejou, leva ele para o quarto e faz dormir. Então, elas levam e não funciona. Por quê? Porque o bebê está sem peso de sono. E eu falo muito sobre o peso de sono porque ele é a chavinha, é uma delícia quando você faz um bebê dormir com peso de sono. Sabe aquele bebê que chora para dormir? Provavelmente estava sem peso de sono. Né? E, claro, tem outro extremo, que é o bebê passou muito da hora de dormir, ficou cheio de cortisol, mas na maioria das vezes ainda é a falta de peso de sono. Então, a mãe se baseia nos sinais e não dá certo. O bebê, ele boceja e não dorme. E como é que ela alcança esse peso do sono? Ela precisa entender que o peso de sono, ele não é o soninho, ele é o sonão. Então, não vai vir nos primeiros sinais, ele vai vir naqueles sinais de sono mais intensos. Entendeu? É diferente do que essa mãe aprendeu. Quais são os sinais de sono? Os sinais de sono. O bebê boceja, o bebê coça o olho. E a tendência é que a mãe, tá com sono, já começa a ficar enjoadinho e já leva para dormir. Não vai dar certo, provavelmente. Não é hora ainda. Você precisa proporcionar um ambiente relaxante para o seu bebê, sem levar ele para o quarto. Faça o teste, o desafio. Pode ser o desafio? Vamos lá, eu vou desafiar as mães que estão aqui comigo agora a fazer esse teste na próxima soneca do seu bebê, tá? Amanhã ou na próxima soneca, quando você for levar o seu bebê para dormir, resista. Não leve ele para dormir no primeiro sinal de sono. Espere mais um pouquinho. Coloque uma musiquinha relaxante, dê uma voltinha pela casa e você vai vendo, com alguns minutos que vão se passando, você vai vendo esses sinais se intensificando. E aí entra também o bebê que chora. E a mãe fala, agora está pronto para dormir, mas não necessariamente, quem sabe esse choro seja tédio. Então, tá vendo como não é intuitivo? Não é simples. Não é só levar no primeiro sinal de sono. Tem que esperar os sinais se intensificarem e precisa cuidar para o teu bebê não ficar entediado, porque o bebê entediado vai chorar bastante. Você vai levar o seu bebê entediado para dormir e ele vai resistir, porque ele está sem peso de sono. Então, não necessariamente o choro quer dizer que o bebê está pronto para dormir. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o desafio que eu estou fazendo para as mães agora, e isso aqui vai funcionar demais amanhã, é esperar um tempinho a mais. Se o seu bebê tem resistido para dormir, se o seu bebê tem chorado para dormir as sonecas, se você leva para o quarto e o seu bebê fica lá resistindo, chorando, ou então, sabe, quando você nina, às vezes ele está até calminho, mas aí demora para fechar o olho, fica com aquele olhão aberto, ou então faz um soninho muito leve, aquele soninho de 20, 30 minutos e já acorda e você não consegue prolongar a soneca, sem peso de sono. O que você pode fazer para melhorar isso? Estende um pouco o tempo acordado, aumenta, deixa o teu bebê
um pouquinho mais de tempo acordado e espera os sinais de sono se intensificarem antes de levar o seu bebê para o quarto. E se ele estiver enjoadinho, entenda que não necessariamente ele está pronto para dormir. Quem sabe esteja só entediado. Mudar o ambiente e mostrar uma naturezinha, uma plantinha, quase sempre resolve. Entendi. Então, esse passo é o que tem prejudicado aqui muitas mães usufruam de uma qualidade melhor de sono e de vida para toda a casa. Na verdade, exatamente. Sem isso, não tem como, porque você vai passar o dia tentando fazer teu bebê dormir e essa tarefa vai ser exaustiva, né? Sem o peso de sono e sem o ritmo fluido. Então, o peso de sono, ele é fundamental para você acertar o timing do seu bebê, para ele dormir rápido e sem choro. E sem resistência. E eu digo mais. Funciona mesmo? Funciona igual mágica. O bebê que dorme com peso de sono, ele consegue dormir no bercinho, ele consegue, você consegue desassociar. Quem aqui já tentou desassociar o mamar? Você que já tentou, só balança a sua cabeça. Eu sei que talvez você já tenha tentado desassociar o mamar. Eu me refiro a fazer o bebê dormir sem precisar mamar, sabe? Olha só, vocês vão entender o que eu estou falando. O bebê que dorme sem o peso de sono, que está mamando, ele dorme, mas ele não consegue desgrudar do peito. A mãe tenta tirar e ele quer voltar, ele não consegue. É aquele famoso chupetando, sim, sabe? O bebê que precisa ficar ali chupetando. Ele está fazendo o quê? Ele está tentando relaxar para dormir. Mas como ele não está conseguindo relaxar, porque não está com sonão, está com soninho, aí ele fica lá chupetando um tempão. Você percebe como isso é exaustivo para a mãe? Ela não consegue colocar esse bebê no berço, porque como ele não dormiu com peso de sono, ele não engrena no sono profundo, ele fica naquele soninho superficial. E aí ele tem dificuldade de aceitar o berço, coloca ele no berço, ele já acorda. Ele não consegue, às vezes a mãe não consegue tirar do peito, porque tira do peito ele já acorda. E aí fica naquele negócio, o bebê acordando e a mãe tentando prolongar no peito e vai... Olha só que exaustivo, sendo que esse bebê poderia tranquilamente ser levado com peso de sono, ir para o bercinho, faz uma sonequinha, sozinho ali, tranquilo no bercinho, acorda, e aí o ritmo flui, sabe? Por isso que eu digo, o ritmo fluido é um bebê que consegue ter as suas necessidades fisiológicas de sono atendidas. A mãe consegue identificar. E para identificar o peso de sono, ela precisa observar a reação do bebê, que eu falei aqui, como saber se o bebê está dormindo com peso de sono? Ele dorme rápido, em menos de 10 minutos. Ele não resiste para dormir. Você faz um ritualzinho relaxante, num ambiente propício, e ele vai rapidinho ali já se entregando para o sono. E faz uma boa soneca e dorme bem. Mas levando em conta a individualidade de cada bebê, não tem bebês que dormem mais, bebês que dormem menos? Tem, com certeza. A depender da idade, o seu bebê vai precisar fazer intervalos maiores ou menores. Por exemplo, um bebezinho recém-nascido, ele vai fazer intervalos ali de aproximadamente 1 hora e pouquinho, quem sabe 1h20, né? Depende do bebê. Como eu falei, cada bebê é único. Então, esses intervalos podem variar ali de 40 minutos até 1h30, mais ou menos. Um bebezinho recém-nascido. Okay. Aí, conforme vai crescendo, esse tempo vai aumentando, né? O bebê já que tem 1 mês, aí esse tempo já aumenta um pouquinho mais. O bebê com 2 meses já consegue fazer intervalos de 1h40 a 2 horas. Você percebe que o tempo vai... E aí, se você tenta, por exemplo, antes funcionava, né? Você levava seu bebê para dormir, ele dormia sem chorar. Só que agora, essa semana, começou a chorar e começou a resistir. O que aconteceu? Seu bebê cresceu, o padrão de sono dele mudou e as mães esquecem de levar isso em consideração. E aí, o que funcionava não funciona mais. O que precisa fazer? Aumentar um pouquinho mais o tempo acordado, atualizar. E encontrar o peso de sono. O peso de sono é a chave. Você sempre vai precisar do peso de sono para fazer o teu bebê dormir bem, né? E aí você vai na busca, levando em consideração o que eu estou falando para você aqui, né? Observando os sinais e entendendo o que esperar de cada fase, né? Em que momento você acredita que geralmente, claro, falar no geral e não especificamente, porque cada um é cada um, mas como esperar que ele durma a maior parte possível da noite? Por exemplo, em relação à mama, o bebê vai acordar com fome? O que você orienta com relação às mamadas? Tá, esses despertares nem sempre são fome, né? Preciso lembrar vocês disso. A noite foi feita para dormir. A noite foi feita para dormir. Existe uma fase que, de fato, o bebê vai precisar de uma mamadinha ou outra ali na madrugada, mas é por pouco tempo. E se o ritmo dele for fluido, por isso que eu falo tanto ritmo fluido. O ritmo fluido, ele é essencial, porque, olha só, o bebê com ritmo fluido, ele não só dorme bem, mas ele também se alimenta bem durante o dia. E aí que tá, o bebê que se alimenta bem durante o dia com um ritmo alimentar fluido, ele chega no final do dia com as calorias aqui em cima, ok? Ele não está com déficit de caloria e ele consegue dormir a noite toda. Entendeu? Então, não é só, por exemplo, tem mãe que, vou dar um mamar o dia inteiro, a cada 15 minutos está dando mamar. O bebê passa o dia fazendo lanchinhos, por exemplo, e não faz refeições, né? Que é aquela mamada top, que é a mamada nos 2
seios, ele faz lanchinhos. E esse bebê, ele provavelmente vai sentir mais fome à noite. Igual a gente, se a gente fizer lanchinhos o dia inteiro, né? E se a gente comer uma pratada de pedreiro mesmo, aquele arroz, feijão, salada e legume, a gente não vai sentir fome. O bebê é a mesma coisa. Então, se você tem um ritmo alimentar do seu bebê também fluindo bem, você chega no fim do dia aqui em cima e o seu bebê dorme a noite toda. Para o bebê dormir a noite toda, não tem muito mistério, tá? Você pensa que é impossível. Eu sei que você pensa, eu já tentei de tudo, ele não dá certo. Dá certo, porque você não tem todo do jeito certo. Para o bebê dormir a noite toda, ele precisa, vamos lá, recapitulando, de um ritmo de sono fluido. Ele precisa, na verdade, que você consiga identificar a necessidade de sono dele. Porque se você, o bebê, ele tem os hormônios, vocês devem conhecer o cortisol, por exemplo. Se passa muito da hora de dormir, o bebê libera cortisol, aí já fica estressado. Aí isso já interfere, o bebê já vai acordar muito à noite, né? Então você não pode nem passar muito da hora de dormir e nem levar muito antes, porque vai dormir sem peso de sono. Então tudo, você precisa conhecer de fato a necessidade do teu bebê. E não estou falando de ser perfeito não, tá? Não estou falando de ser perfeito, não precisa, não estou falando de, só vai viver em casa agora, não. Você vai conhecer e você vai equilibrar. Por exemplo, tem mãe que tem um ritmo do bebê fluido, mas que ela sai, vai passear, vai no shopping hoje, e aí tudo bem, o bebê perdeu uma soneca, mas ela sabe equilibrar. E aí, o que fazer quando o bebê perdeu uma soneca? Ela consegue identificar e equilibrar, sabe? Então, esse bebê dorme bem a despeito das saídas, da rotina, a despeito de qualquer coisa. Então, o bebê que dorme a noite toda é o bebê que tem um ritmo fluido, é o bebê que tem a alimentação fluida também, o ritmo alimentar fluido, ele consegue dormir a noite toda. É o bebê que dorme em um ambiente propício. Como que é o ambiente do bebê que dorme a noite toda? É escuro. Tem mães aqui que gostam de deixar a luzinha, com medo, né? Tem que ficar vendo o bebê, não precisa. O bebê precisa dormir no breu total. Sabe aquele breu que não dá pra ver a mão? É esse breu que vai potencializar o sono dos nossos bebês, para que durmam a noite toda. Então, vamos recapitulando. Ritmo fluido, ritmo alimentar fluido, né? Ele se alimenta bem. Ele dorme num ambiente favorável, que a produção de melatonina, porque o bebê que dorme no breu total, ele libera mais melatonina, e a melatonina faz o bebê dormir a noite toda igual mágico, tá? E esse bebê, tem mais, ele dorme com autonomia no bercinho. E aí você me falou sobre, como saber se esse bebê precisa mamar à noite ou não. Olha só o que acontece, Leide. Não sei se aconteceu com você quando você era mãe, mas eu tenho certeza que algumas mães aqui vão se identificar. A gente tá ali lidando com o bebê, né, no sono noturno e coloca ele para dormir. Daí passa 40 minutos, ele acorda e aí te chama. Aí você vai lá, dá uma mamar de novo, né, espera ele dormir e coloca no bercinho. Aí você passa a noite assim, lidando com isso, esses despertares. 40 minutos, 1 hora, o famoso bebê que acorda de hora em hora, né? O que acontece com esse bebê? Será que ele tá com fome? É a primeira coisa que a mãe pensa. E eu já pensei isso, tá? Eu já fiz uma vez, meu marido sair 3 horas da manhã para comprar uma mamadeira. Falei, vai comprar uma fórmula para essa criança porque o meu leite não tá resolvendo. Porque eu não tinha nada, era aquele início, sabe aquele início? Sim. Aquele início então, lá. Então você pensava que ele chorava muito, acordava muito, que devia estar com fome? Eu pensava de tudo. A mãe desesperada, ela pensa de tudo. Ela se falar para essa mãe para colocar o travesseiro aqui desse formato para o bebê dormir, ela vai fazer, porque ela tá desesperada. E eu era essa mãe, queria só que meu bebê dormisse, então falei, pronto, meu leite deve estar fraco, vai comprar marido. E ele ia. Então, assim, não é por isso. Comprar o leite. Marido, vida? Comprar marido, não tá tão simples assim comprar um marido. Tá difícil, tá? Cuidem dos seus maridos, porque tá difícil comprar marido novo. Mas o que acontecia? Essa insegurança, né? O bebê tá acordando por quê? Porque o meu leite é fraco ou porque tá doente? Será que é porque o dente tá nascendo? A primeira coisa que as mães pensam. Também. É o dente que tá nascendo? Ah, meu Deus do céu, o salto de desenvolvimento, a cólica. Começa a achar um monte de desculpa, né? Porque de fato que o bebê tá acordando. Olha só, presta atenção. O sono dos bebês, ele é dividido em ciclos de mais ou menos uns 40 minutos. Então, um bebê, ele faz breves despertares, né, a cada ciclo de sono. E ele, teoricamente, mudaria... A gente faz também à noite, né? Só que a gente muda de posição e continua dormindo. O bebê, não. Ele muda de posição e se ele percebe que ele está num ambiente novo, ou seja, ele dormiu no colo e acordou no berço. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? É verdade. Né? E aí ele se depara com um lugar diferente e ele se depara com uma situação nova que é tentar dormir sozinho. Ele não sabe dormir sozinho, porque ele só sabe dormir, às vezes, mamando. Já viu? O bebê que só dorme mamando? Sim. Então, ele está acostumado a dormir assim, sugando. E aí ele acorda entre um ciclo e outro e fala, cadê? Eu preciso voltar a dormir, mas eu não consigo dormir sozinho. Aí chama a mamãe, mamãe! Ele não sabe chamar a mamãe, mas ele chora. Aí lá vai a mamãe que já chega com o peito de fora no berço.
Aí bota lá o peito, às vezes dentro do berço mesmo, só joga aqui, o bebê mama um pouquinho, ou então já leva para a cama compartilhada e só vira para cá e coloca o bebê mamando. Então a mãe passa a noite nessa tentativa de fazer o bebê dormir e o bebê à noite tentando dormir. Não está sendo legal para o bebê queria estar dormindo, mas ele está com dificuldade de renovar os ciclos, aí chama a mamãe, precisa mamar para voltar a dormir. Então você percebe que cansativo é isso para a mãe, para o pai que teve que dormir na sala, no colchão, para o bebê que está tentando dormir, que precisa dormir, que já está irritado e não consegue porque não sabe. Então você percebe a necessidade... Percebo. E então, recapitulando, o que é exatamente que ela precisa fazer? Ela precisa ensinar esse bebê a dormir com autonomia. Ou seja, ele vai acordar, que ela saiba que aquilo faz parte, são ciclos. Ele acorda mesmo, né? O adulto viraria para o canto, se acomodaria, ele não sabe fazer esse acomodar, então ele chora um pouquinho, ele fica acordadinho, não precisa dar... Você está dizendo, a mãe não precisa ir lá e dar o mamar. Ela não é isso que o teu bebê está precisando, do que eu estou falando, entendeu? Não estou falando para você tirar o mamar assim de uma hora para outra, porque não vai funcionar também, é um processo. Né? E muitas mães aqui já tentaram, por exemplo, não aguento mais, quero dormir a noite toda. Aí o que ela faz? A primeira coisa é tentar fazer um desmame noturno. Tá, mas não é isso que está em questão. Não é isso que vai funcionar e não é isso que você deve fazer, porque isso vai ser caótico e não vai resolver a situação. Né? Mas também entender que nem sempre é hora de mamar. Nem sempre é hora de mamar, mas existe um processo para isso, entendeu? Nem sempre é hora de mamar, mas existe um processo. Por exemplo, se você tirar o mamar sem ensinar o teu bebê a dormir com autonomia, você vai ter um problema. Porque o teu bebê ainda não vai saber dormir, ele vai precisar, não do mamar, quem sabe, mas talvez do colo. Então volta para a autonomia. Volta para a autonomia. A autonomia, é um processo. Vamos lá, ritmo fluido, ambiente propício para melhorar, potencializar esse sono. Escuro de escuro tudo. breu, né, sono noturno. Você vai ter um bebê relaxado, você cuidou ali, preparou, fez um ritualzinho relaxante para esse bebê, levou esse bebê para dormir na hora certa, você conhece o peso de sono dele, acertou o time dele, e aí esse bebê dormiu bem e ele sabe dormir no bercinho. Então você vê um processo, ritmo fluido, ambiente favorável, bebê que dorme no timezinho certo, com peso de sono, e aí você ensinou esse bebê a dormir com autonomia. Agora ele já é possível. E olha, eu vou te falar uma coisa, Darleide, as mães que estão lá, que não conseguem ensinar nada para o bebê, tem mãe aqui que já está tentando. Tem alguma mãe aqui que já está tentando faz tempo ensinar qualquer coisa, não consegue. Porque quando o ritmo está fluido, é fácil você ensinar o seu bebê a dormir com autonomia. Ele aprende rápido. Eu sempre falo que o bebê aprende a dormir no berço, os meus bebês, em menos de 7 dias. Você tinha falado de uma tríade lá atrás, que tem a ver com repetição, consistência e segurança. É o que vai te movimentar em direção a ensinar o teu bebê a dormir repetir o ritual. Você vai repetir qualquer coisa para ensinar, né? A Bíblia diz isso, né? Você tem que ensinar o teu bebê de manhã, quando ele acorda, à noite. Então, você tem que ter uma repetição. Né? Repetir é importante. E você ser consistente no seu processo. Por exemplo, você se propõe a ensinar o seu bebê agora a dormir sem mamar. Beleza, então você vai organizar para que ele durma sem mamar. E aí você vai ser consistente na sua proposta. Não pode ser hoje, amanhã é diferente, depois muda, depois volta atrás. Exatamente. No quesito mamar, mas em qualquer outra circunstância, você vai ensinar seu bebê a dormir no berço? Beleza, vou ensinar então você consistente. Agora, a partir de hoje, meu bebê, você dorme aqui no berço. Né? E aí, como que funciona essa adequação do berço? Os bebês, eles, como eu bem falei para você, eles não têm o controle da situação, eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem o que é melhor para eles. Mas eles já nascem com essa... É natural para o bebê dormir com autonomia. Só que ele não descobriu ainda. Então, a mãe está apresentando, filhinho, agora, a partir de hoje, você vai dormir no bercinho. Vamos supor que essa mãe está se propondo a ensinar autonomia. Você vai dormir no bercinho, ele vai falar, não quero, não consigo, mamãe, não consigo. Ele vai chorar, claro. E a mãe vai estar ali. Você consegue, filho, eu sei que você consegue. Você percebe a segurança que ela está transmitindo para ele? Você consegue sim. E ele, não consigo, não consigo, não sei, não consigo. É igual, meu filho fala isso, de 4 anos. Às vezes ele fala, não consigo fazer essa tarefa, mãe. Eu falo, você consegue, vai filho, você consegue. Então eu estou ali encorajando meu filho. Tá vendo como isso se repete em várias circunstâncias da vida? Então você está ali encorajando seu bebê, você consegue dormir aqui no bercinho. Ele não consegue. Então, nesse processo, você vai transmitir tal nível de segurança para o seu bebê que ele vai falar, tá bom, já que minha mãe está dizendo que eu consigo, já que eu estou com muito peso de sono, já que eu preciso dormir, então tá, eu vou tentar dormir aqui. E aí ele vai percebendo que é muito simples dormir ali. Você está vendo que é simplesmente uma adequação de habilidades. Ele vai só se acostumar a uma nova forma.
que também é muito simples para ele, entendeu? E para Então, estou aqui pensando numa situação. Ela seguiu todo esse passo a passo. Ritmo fluido, peso de sono, ambiente adequado. Mas ele tem os ciclos de sono. Ele vai acordar. Sim. A mamada está ok, porque durante todo o dia ela se organizou para que essas mamadas fossem boas mamadas. Então, ela tem ideia de que possivelmente ele não esteja com fome, principalmente naqueles primeiros ciclos da noite. Sim. Mas quando ele chora, a mãe vai lá, toca, como é que ela faz? Ou deixa que ele se acomode sozinho? Vamos lá. O que fazer quando teu bebê desperta de madrugada? Isso. O que fazer quando teu bebê desperta de madrugada? Preparada? Quebrar paradigmas, hein? Tô aqui para quebrar os paradigmas. Vamos lá. Primeira coisa, o desmame noturno, você não vai fazer desmame noturno. Ele é o fim do processo, tá? Ele vem depois de tudo. Depois que teu bebê já tem um ritmo fluido, já dorme com autonomia, já sabe dormir sozinho no berço, naturalmente esse bebê, ele vai diminuindo as mamadas, entendeu? Então, por exemplo, só de aprender a dormir com autonomia, aquele bebê que às vezes mamava 5 vezes, passa a mamar só uma vez. Naturalmente, entendeu? Então, você está vendo, a gente está economizando guerra. Ninguém aqui quer brigar à toa, né? Então, a gente quer comprar as brigas certas. Vamos lá, você primeiro ensinou autonomia e agora você vai vendo naturalmente as mamadas diminuindo. Agora, como você vai proceder com os despertares? Se você ainda não chegou na fase do desmame noturno, que é o final do processo, você não vai também comprar uma briga. Se o seu bebê quiser mamar, você vai dar. Por quê? Porque ele ainda está aprendendo a dormir com autonomia. Depois da autonomia, aí sim você se posiciona. Quer dizer, seu bebê já sabe dormir sozinho. Então, ele já consegue renovar os ciclos. Aí sim você, filho, você está fazendo ainda uma mamada, então a mamãe vai tirar intencionalmente. Aí sim você parte para o desmame noturno. Até lá você vai esperar um pouquinho. Seu bebê acordou de madrugada? Espera um pouquinho, não sai correndo. E o nosso instinto é levantar e sair correndo. E às vezes já sai com o peito de fora para poder já colocar na boca da criança para ele voltar a dormir o mais rápido possível. Com medo do bebê despertar. É essa a lógica da mãe, mas não é. Eu estou falando para você não fazer assim se você quiser melhorar o sono noturno do seu bebê. Você vai esperar, sabe por quê? Porque muitas vezes o bebê está passando de um ciclo para o outro e ele se esforça um pouquinho e consegue engrenar o próximo ciclo. Então ele dá aquela choradinha e dorme. Entendi. E a mãe não teve paciência de esperar e atrapalhou o processo do bebê. Então, a minha recomendação é que você espere 1 minutinho. O bebê chamou? Espera 1 minutinho. Porque pode ser que ele consiga voltar a dormir sozinho. E aí ele naturalmente já está, tirando algumas mamadas desnecessárias, já que agora você sabe que ele está chorando, não é porque está com fome, já que ele acabou de mamar. Então, não está com fome de novo, 1 hora depois, né? Ele está tentando renovar o ciclo. Então, dê ao teu bebê a oportunidade de tentar dormir. Muitas mães não fazem isso e já querem resolver a situação. Porque esse é o cuidado para que ele não associe que todas as vezes que ele acordar vai ter a mamada, vai ajudar então a que ele aprenda a se acomodar e dormir, e isso é a autonomia do bebê que vai se estendendo. Você está promovendo ali a oportunidade do teu bebê desenvolver a autonomia. Mas quando você fala em processo, menina, fica tão assim... Olha, pensar que com 2 meses esse bebê pode estar dormindo, parece um sonho. Não é, é muito possível, Que legal. Se o teu bebê tem um ritmo fluido. E eu vou te falar, a parte mais importante é o ritmo fluido, sabia? Os vídeos deixa eu dizer que os vídeos da Eriane, lá na rede social dela, você toda hora vai ouvi-la falar sobre ritmo fluido e eu tô lá assim... Ritmo fluido, ritmo fluido. Ela fala tanto que esse negócio deve ser muito rico. E né? Muito necessário. É um ouro. Sabe o baú do tesouro? Se a mãe descobre o ritmo fluido, ela achou o baú do tesouro, sabe por quê? Ela vai conseguir conduzir o sono do bebê em todas as fases. Porque o bebê muda. Hoje o teu bebê tem 2 meses, amanhã ele vai ter 3 e ele já vai ser um bebê diferente. E o padrão de sono dele vai mudando enquanto ele cresce. Então, isso ninguém ensina. O ritmo fluido, você precisa aprender a identificar as necessidades de sono do teu bebê para que você possa atender. E não ser apressado. E para que o seu bebê durma bem. Isso. O bebê que tem um ritmo fluido dorme bem. Acabou. Mas o ritmo fluido conta com que a mãe não se apresse nos primeiros sinais, voltando a esse momento, de que não se apresse nos primeiros sinais, nem se prolongue ao ponto de deixá-lo estressado e isso dificulta dormir. Tá. É muita informação. É muita informação. O programa acabou. Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu, que eu já queria ficar falando aqui umas 2 horas. Acabou, 1 minutinho, sobre ritmo fluido. Ai, meu pai do céu. Se despede. Manas, queridas, do meu coração, vamos entender que a maternidade não é intuitiva. Vamos estudar, tá? Para de tentar fazer sozinha, estuda.
e vamos avançar, sem medo, com segurança, repetição, consistência e segurança. E se você está se sentindo fraca, busque em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, tá? Você pode também. Eu sei que você está cansada, mas você pode. Deus não criou maternidade para ser sofrida. Você pode ser uma mãe, não estou dizendo que vai ser fácil, mas você pode ser uma mãe leve, que consegue equilibrar a tua casa, a tua maternidade, teu casamento, mas você precisa entender que não é intuitivo e que você precisa arregaçar as mangas e fazer a tua parte para entender a necessidade do teu bebê e para promover ali os meios para que ele durma com autonomia no bercinho. Essa é a alternativa para viver. A outra situação posta é de sofrimento, de lamúria. Ai, meu Deus, ó pobre vítima que eu sou da maternidade. Que caos. Não precisa ser assim. Amei, viu? Muito eu obrigada. também amei. E amei principalmente porque a tua base está na confiança em Deus. Deus me quer mãe com satisfação de, nessa maternidade, apesar dos desafios, usufruir do bem de ser tão bom ter um filho para chamar de meu, que na verdade é um filho de Deus no teu colo. Exatamente. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada, Darlene. A rede social vai aparecer ali para o pessoal te seguir, te acompanhar. Obrigada, que Deus abençoe a você também. Muito obrigada por sua companhia. Que Deus abençoe a você ricamente. Que os santos anjos, o Espírito de Deus, a graça te envolva, tua casa seja feliz. Beijo, até semana que vem.